Olá, meu nome é Ítalo, sou aluno de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Campina Grande. Esse vídeo foi elaborado como parte da disciplina de Cálculo Numérico, sob a orientação do professor Marcelo Barros, e tem o propósito de mostrar a aplicação do método numérico de integração em uma situação real. A frota de carros do Brasil cresce continuamente ano após ano. Estatísticas da Polícia Rodoviária Federal apontam um crescimento de 136% em 11 anos. Isso indica um aumento da frota nacional de 36,6 milhões em 2003 para 86,7 milhões em 2014. É comum se deparar com notícias relatando o enorme crescimento do número de veículos no país. Já temos o equivalente a um carro para cada 4 habitantes. Diante destes fatos, os congestionamentos se tornam cada dia mais parte da nossa rotina. São dezenas e centenas de quilômetros ocupados por carros parados devido ao tráfego. Essa superconcentração de veículos acaba resultando em outro problema: os acidentes envolvendo carros, motos e pedestres. Diante desses fatos, uma medida preventiva é cada vez mais bem-vinda pelos motoristas. São os seguros de veículos. Foi feita uma entrevista com um especialista na área de seguros que nos explicitou o porquê do aumento da venda de seguros com melhor propriedade. Estamos vivendo atualmente uma diferenciação no mercado de seguros no Brasil. Nos últimos anos, a frota vem aumentando muito. Com isso, aumenta o número de acidentes, consequentemente de roubos, e com isso faz com que o cliente procure cada vez mais fazer seguros. A partir deste tema, iremos fazer agora uma aplicação prática do cálculo numérico na realidade dos seguros de carros em Campina Grande. Vamos começar descrevendo a situação identificada. Devido ao número crescente de acidentes no estado da Paraíba, a quantidade de seguros auto tem subido bastante também. A corretora limitada verificou que mesmo a quantidade de acidentes subindo, a frota de carro continua aumentando, o que gera uma variável para possíveis acidentes, o que de certo modo é vantajoso para ela, pois por questão de segurança cada vez mais pessoas estão fazendo seguro de seus automóveis. Logo, como a frota e a busca por segurança crescem, a quantidade de seguros feitos também cresce. Podemos ver então que as variáveis envolvidas neste problema são a quantidade de seguros, que chamaremos aqui de QS, e o tempo em meses, representado pela letra T. Assim, o problema que vamos resolver é o seguinte: querendo fazer um planejamento financeiro, a corretora deseja fazer uma previsão de quantos seguros serão feitos nos 3 últimos meses de 2015, para que o balanço anual possa ser planejado. Buscaremos então responder a seguinte pergunta: quantos seguros serão feitos pela corretora nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015? Porque esta resposta pode ser encontrada com uma integração. Esse problema pode ser resolvido por meio do método da integração, uma vez que a resposta é obtida através de uma função em relação ao tempo. Para encontrar a solução, devemos integrar essa função em um intervalo de 3 meses. Seguindo esse raciocínio, o modelo matemático que vai caracterizar o problema é QS igual a 7t ao quadrado mais 2t mais 32, onde QS é a quantidade de seguros feitos pela corretora e t é o tempo em meses. Vamos então começar a resolução do problema, que é de quantos seguros a corretora irá vender nos últimos 3 meses de 2015, pela aplicação do método dos trapézios simples, ou seja, considerando apenas o intervalo. Esse é o gráfico real de QS versus T, sendo que os pontos 0, 1 e 2 no eixo X representam os meses de outubro, novembro e dezembro de 2015, respectivamente. No método dos trapézios simples, a área calculada abaixo da curva vai considerar apenas um trapézio, como podemos ver na figura. Partindo então da equação que descreve o problema, vamos calcular QS quando t igual a 0, que resulta em QS igual a 32, e QS quando t igual a 2, encontrando assim o valor de 64. Aplicando o método dos trapézios simples, o cálculo da integral que descreve o problema vai ser simplificado para QS igual a h sobre 2 vezes f de 0 mais f de 2. Obtemos assim que a solução para o nosso problema é 96 seguros feitos nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015, segundo o método dos trapézios simples. Agora, vamos resolver o mesmo problema pelo método dos trapézios compostos, ou seja, considerando 4 intervalos para calcular a área sob a curva do gráfico. Partindo novamente do modelo matemático do problema.
Iremos agora partir da equação base que está mostrada em azul na tela, sendo que x0 igual a 0, x1 igual a 0,5, x2 igual a 1, x3 igual a 1,5 e x4 igual a 2, pois o intervalo que buscamos de 0 a 2 no eixo x é agora dividido em 4 partes. Calculamos então o valor de QS para t igual a 0, que é igual a 32, para t igual a 0,5, que é 34,75, para t igual a 1, que é QS igual a 41, para t igual a 1,5, que é QS igual a 50,75, e por fim para t igual a 2, QS é igual a 64. Substituímos todos os valores na equação azul mostrada na tela, e pelos cálculos encontramos que o número de seguros que serão vendidos pela corretora nos últimos 3 meses de 2015 é 87,25, segundo o método dos trapézios compostos. Vamos agora resolver a integral pelo modo tradicional, para então podermos comparar o resultado real com os resultados encontrados pelo método dos trapézios. Então, integrando a equação de 0 a 2, vamos encontrar 86,67 como a solução correta do nosso problema. Agora que temos todos os resultados, podemos calcular os erros dos dois métodos utilizados, para verificar qual é o mais preciso na resolução de problemas. Comparando o valor obtido pelo método dos trapézios simples, que foi 96, com o valor real 86,67, encontramos um erro de 0,108. Por outro lado, comparando o valor obtido pelo método dos trapézios compostos, que foi 87,25, com o valor real 86,67, temos um erro de 0,007. Podemos comprovar então que o método dos trapézios compostos é mais preciso na resolução de problemas matemáticos, resultando em um erro bem menor. Isto porque considera um número maior de intervalos, resultando em uma interpretação mais fiel da curva do gráfico. Obrigado por assistir e espero que todos tenham entendido.